Louvado seja o coração de Jesus. Para sempre Deus. o coração de Maria. Filhas, estamos aqui então para mais uma live. Vamos esperando aí as senhoras entrarem. Nessa terça-feira aí de carnaval, nós estávamos aqui em retiro e de silêncio. Estamos aqui dando uma pausa, né, Débora? Só para poder partilhar um pouquinho com as senhoras. Que bom que estão entrando aqui para estar conosco, para meditarmos mais um pouquinho sobre a maternidade espiritual, esta vocação tão querida ao coração de Deus. Quero reforçar mais uma vez um convite, que nós teremos um retiro para a maternidade espiritual aqui em Brasília, dias 15, 16 e 17 de março. Então, aquela que ainda não se inscreveu, que estão interessadas em participar conosco, é só mandar um oi aí, mandar uma mensagem e nós enviamos os contatos. Neste retiro estará eu, o Frei Paulo Maria, e Dom Adair José e o Padre Henrique. Então, será um momento muito rico, muito importante para nós discutirmos esta vocação. Que bom, algumas estão entrando aqui, deixaram de ver o desfile da escola de samba para ouvir um pouquinho aqui sobre a maternidade espiritual. Algumas têm mandado mensagem perguntando sobre as outras formações, estão todas disponíveis no nosso canal do YouTube, AME, Apostolado da Maternidade Espiritual pelos Sacerdotes, e também aqui no nosso canal do Instagram. Tá bom, filhas? Então, nós já vamos começar fazendo uma oração para iniciarmos, então, a nossa partilha, o nosso testemunho de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em reparação às ofensas cometidas contra o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, nesses tempos desta festa do mundo do Carnaval. Ó Maria Virgem, antes, durante e depois do parto, Fazei-nos puros e castos. Ó Maria Virgem, antes, durante e depois do parto, Fazei-nos puros e castos. Ó Maria Virgem, antes, durante e depois do parto, Fazei-nos puros e castos. em honra da virgindade de Nossa Senhora antes do parto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra da virgindade de Nossa Senhora durante o parto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra da virgindade de Nossa Senhora depois do parto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Pureza, rogai por nós. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos
nossos rogos. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, livrai o mundo do erro que o ameaça. Ó Virgem dolorosíssima, que as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. com o vosso Filho Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Caríssimas filhas, então, continuando as nossas meditações sobre a maternidade espiritual, hoje é com grande alegria que nós recebemos aqui a Débora, minha irmã de comunidade. Então, hoje aqui estamos só misericórdia materna. Então, vou pedir primeiro que a Débora se apresente um pouquinho, para as senhoras conhecerem quem é a Débora. Então, a gente tá até combinando hoje, ó, não foi proposital, hein? Bom, eu faço parte da comunidade desde o início, né, da sua fundação. Essa semana nós completamos 9 anos, né, de vida fraterna. Sim. E estamos aqui desde esse tempo. Então, experimentando, né, deste carisma, bebendo desse carisma, né, e desejando também distribuí-lo ao mundo, né, a todos aqueles que se aproximam de nós. Então, eu sou casada há 12 anos, então com 1 ano e alguns meses de casado, nós fomos chamados, né, por Deus a fazer parte desse carisma, né, através do coração do fundador, que é o Frei Paulo Maria, né, e estamos aqui nessa vida, né, permitida por Deus e querida por Deus também. Muito bem. Débora, e conta pra gente como a vocação à maternidade espiritual chegou na sua vida, na sua vocação, nesse carisma. Bom, a história é longa, mas vamos tentar ser objetivo. Não é muito da minha... Ser objetiva não é algo que eu consigo com muita facilidade, mas vamos lá. Então, desde que nós conhecemos o Frei, né, nós não tínhamos ciência do que seria um carisma de maternidade espiritual, ou o que seria, né, a maternidade espiritual. Mas o meu primeiro contato foi quando eu conheci e quando eu, numa dessas viagens ou missões, dentro do carro tinha esse livrinho, né, da maternidade espiritual e adoração pelos sacerdotes. Quando eu peguei esse livro, muito me interessei, eu falei, nossa, que interessante, né? E pedi para ele para ler o livro, que me impactou bastante, né? Porque eu estava num processo também de desejo de uma maternidade biológica que não se concluiu, né? Nesta vida. Então, eu tenho 4 filhos, mas todos estão juntos de Deus, né? Ou seja, foram gestações que não se completaram, né? Crianças que não nasceram, né? Mas estão com Deus. E desde lá, a gente vem tentado compreender qual é o mistério de Deus diante dessa situação, né? Que foi a minha maternidade biológica. E Deus aos poucos foi revelando um pouco do que Ele queria de nós, né? Enquanto casal, mais precisamente dentro dessa fraternidade. Então, foram muitos os conflitos interiores, muitos os padecimentos, né? Os embates, as brigas com Deus também, as revoltas com Deus. Mesmo dentro da comunidade, não foi fácil de ser vivido, né? Todo esse padecimento de incompreensão, porque uma mulher, quando ela se casa, uma mulher cristã, católica, logo ela quer ser mãe. Então, e quer ter muitos filhos, né? Ainda mais nos dias de hoje, como isso tem crescido, graças a Deus. E aí, quando eles não vêm, algo, né, fica vazio dentro de nós, né? A gente fica esperando pela espera, mas se é que eu posso dizer assim, e esperando em Deus, né? E desde então a gente espera em Deus porque a gente confia
na graça e confia no milagre, mas Deus foi mostrando essa maternidade de um outro modo, né, durante esses 9 anos. Então, quando nós vivíamos na primeira casa que nós moramos lá no Goiás, né, Ocidental Goiás, e nesse período ainda isso era um grande mistério ainda para o nosso coração, né, meu e do meu esposo. A irmã ainda nem tinha votos. Sim. Né? Então, como eu disse, a história é longa. E aí, no meio desse conflito interior, dessas minhas brigas com Deus, o que me lembrei hoje rezando para falar aqui com todas, né, foi um desses fatos. Então, brigando com Jesus, falando para ele por quê, né? Me perguntava o porquê, por quê? Por que eu? Né? Por que deveria ser assim? Ou o que é que ele queria disso tudo? Né? Porque o que eu queria era casar, ter a minha casa, ter o meu trabalho e ter os meus filhos e meu esposo e pronto, e bastava. Então, isso já seria muito bom, né, para mim. Mas aí o chamado que ele fez foi um outro, né? Foi de entregar uma vida dentro de uma vocação que eu já tinha escolhido para viver no mundo, né? Mas ele não quis assim, né? Ele nos convidou a entregar até esta vocação, né? Que é o próprio matrimônio, no desejo então de frutificá-lo de um outro modo. Então, nesse período, diante desse sofrimento, diante de uma quarta perda gestacional, eu brigando com Deus e com Nossa Senhora, né? Diante de um crucifixo, me questionava, brigava e chorava. E aí, interiormente, né, a Nossa Senhora, nesse dia, Nossa Senhora das Graças, né, uma imagem que tinha no nosso quarto, e aí eu brigando com ela, eu falei, a senhora é mãe, a senhora entende dessas coisas, né? E aí ela colocou no meu coração que ela queria que eu gerasse os filhos dela. E eu briguei com ela de novo, falei assim, como assim? Gerar? Gerar como? Né? Porque até então eu não sabia qual era o problema que eu tinha que fazia com que houvesse perdas consecutivas, né? E isso ficou muito marcado nesse dia, né? Digamos que foi o dia em que Nossa Senhora meio que decidiu abrir o meu coração para aquilo que ela queria fazer, né? Ou dilatar esse coração que estava ferido, fechado e angustiado por toda essa situação das perdas gestacionais. E então, conversando com o diretor, né, ele dizia para mim, você tem que entregar o seu Isaac. Eu falei, que entregar Isaac o quê? Eu falei, já entreguei tudo, já entreguei meu matrimônio, já estou entregando minha maternidade, que negócio de entregar Isaac? Então eu não aceitava muito, né, entregar esse Isaac, que são os nossos apegos, né? Então eu estava apegada a uma ideia de maternidade que não se realizou e que me fazia sofrer muito. Então era um coração traspassado de dor, mas que era uma dor ainda muito terrena, né? Muito enficado com os pés, com raízes terrenos, assim. Então isso não gerava nada em Deus, porque eu estava presa àquilo que era a minha vontade e não a vontade de Deus, né? E isso, consequentemente, faz com que a gente sofra muito, né? Porque entregar o Isaac significava, hoje eu entendo, né? Que entregar o Isaac significava entregar todo aquele padecimento, entregar toda aquela dor para que Deus pudesse gerar através disso algo, né? Que era maior do que eu e que é maior do que eu, né? E quando eu ia me confessar, eu dizia para os sacerdotes, né, com quem me confessava, eu não entendo, porque assim, parece que Deus sempre quer mais. Parece que Deus pede mais. E eu não sei que mais é esse. Eu não sei o que é isso que Ele quer. Porque eu sofria, porque parecia que Deus queria mais. E na minha cabeça, no meu coração, só tinha assim, eu já dei tudo. Ele quer mais o quê? Né? Eu já dei tudo. Então, isso fez com que o sofrimento aumentasse, mas que não fosse fecundo. Então, quando Deus foi mostrando o que Ele queria dessa maternidade
biológica, né? Que foi depois entregue, ou seja, depois que esse Isaac foi entregue, então Deus começou a frutificar e mostrar o que ele queria de fato, né? De diversos modos. Então, ele foi mostrando os frutos, né? Daquela entrega, a partir do momento que eu aceitei, então, comungar com Cristo daquele sofrimento, né? Entregando o meu sofrimento ao sofrimento dele, porque ele sabia o porquê daquilo tudo, né? Ou o porquê das perdas, né? Enfim. Então, isso foi gerando um amadurecimento, claro, né? Interior, né? Também pessoal, mas também foi fazendo da minha maternidade, que não era só biológica, ele foi mostrando uma maternidade também espiritual. E aí eu fui compreendendo o que era, né? Ainda estou, né, nesse processo de compreensão do que é essa maternidade espiritual e dos frutos que ela pode gerar, né? Mas o interessante é porque nessa compreensão me veio muito claramente, né? Nos momentos de oração, nos momentos de entrega, porque assim, uma mulher quando perde um filho, isso não é uma coisa que fique, que passe. Ela leva isso para uma vida inteira. Então, é uma ferida, né? Mas que jorra um sangue para uma vida, porque marca ela. Marca profundamente. Marca não só o corpo, mas também a alma. Então, ela sempre espera, né? Por aquele filho que ela não teve. Então, porque o desejo dela era de vê-lo, de pegar no colo, de abraçá-lo, de amamentá-lo. Mas não foi isso que Deus quis. Deus quis uma outra coisa. Deus quis que estivesse lá, né? Junto dele. E isso faz com que a gente sempre espere, né? Em Deus um consolo, claro, né? Mas ele derrama de outra forma, pelo menos na minha maternidade, ele tem derramado isso de uma outra forma, esses consolos de um outro modo, né? Então, entregar a sua vontade, a vontade de Deus é o mais difícil da maternidade espiritual, né? O mais difícil é dar a sua vontade a Deus, né? Deixar que Ele faça e que você morra junto, né? Com Ele, né? Então você sobe até o Calvário, né? Olha para o Cristo, olha para a Virgem e segura na mão dela e fala, vamos, né? Porque se a senhora não me segura, ninguém pode mais me segurar, só a senhora, né? Me segurar aqui diante dessa cruz, né? Então, isso é um pouco da compreensão do que é a entrega, né? Do coração de uma mulher, da sua própria maternidade, né? Mesmo aquelas que têm os filhos, né? Então, a entrega dela também gira em torno disso, porque os padecimentos, os sofrimentos diários, as angústias diárias, né? Os sentimentos, né? As emoções que vêm, então ela vai entregando a Deus e Deus vai fazendo isso ser fecundo de algum modo para outras vidas, né? Além dela, fora dela. Então, e vai também gerando essa compreensão, né? Do que é uma maternidade fecunda em Deus, mas entregue ao mesmo tempo a sua vontade entregue a Ele, né? Débora, só dar aqui a bênção para Flávia, nossa filha, que está pedindo a bênção. A Débora trouxe um ponto muito importante. Na verdade, na história da Débora, na maternidade dela, vai trazendo muitos elementos que nós já meditamos, né? O primeiro dele é essa oferta que nós falamos, que foi o primeiro ponto da nossa meditação aqui sobre a maternidade espiritual. Aquela oferta que Nossa Senhora pede em Fátima aos pastorzinhos, oferecer-se pela santificação das almas. E essa oferta a gente vê aqui por uma história viva de que não é só uma oferta da nossa vontade, no sentido do desejo de unir a Deus na oração, então eu oferto tudo ali, pensamentos, mas uma oferta de uma vida, uma oferta de uma fecundidade, que nós também já falamos aqui, uma oferta de algo muito pleno da vida da mulher,
da alma feminina, que é a geração dos seus filhos biológicos no matrimônio. Então eu queria que a Débora falasse um pouquinho agora pra gente, porque no nosso carisma nós falamos tanto da maternidade como vem como essa reparação, né? A nossa maternidade. E aqui nós temos dois casos, né? Uma religiosa que precisa viver e encontrar a plenitude dessa maternidade espiritual, mas também uma vida consagrada, mas uma vida matrimonial consagrada e entregue a Deus, e que a maternidade espiritual vem, então, como completar a plenitude desse matrimônio, dessa vocação. Então, a gente fala tanto isso, né, para aquelas mulheres que nos procuram, que não podem gerar, ou que fizeram laqueadura, ou que o marido fez vasectomia, não geraram os filhos para Deus, e aqui no caso no sentido da vontade mesmo de Deus para esse matrimônio, que já ofertou tudo, como disse ela, mas Deus ainda pede mais, né? Esse é um aspecto que eu queria que a Débora falasse, e o outro da fecundidade, porque desde que eu conheço a Débora eu escuto falarem sempre para ela: você gerará muitos filhos, então, né? E você será como Sara e Abraão, né? E terá muitos filhos e gerará um povo, uma nação. Cadê essa nação, Débora? Conta pra gente. Então, assim, essa oferta nos faz perceber que a presença de nosso Senhor, né, constante na nossa história, na nossa vida, né, até mesmo nas nossas misérias, Deus vai sublimando, né, pela oferta e completando no matrimônio aquilo que Ele deseja. Então, cada vez que nós nos ofertamos o nosso coração como casal, né, como filhos de Deus, né, mesmo que sejam as nossas misérias, cada vez que a gente vai ofertando isso, Deus vai então completando algo, né? Vai então selando algo e nos dizendo de fato os passos que devemos dar, né? Diante da oferta que nós fizemos, né? Que custa para nós, né? Então, ofertar uma vida ou ofertar aquilo que é próprio do matrimônio, que é a fecundidade, né, que é a própria prole. Então, ofertar isso a Deus custa algo de nós, custa algo do nosso coração, custa algo da nossa própria personalidade, né, da nossa própria vontade, do nosso próprio desejo, né, do que diz respeito à vida matrimonial. Agora, a segunda pergunta foi? A geração desses muitos filhos. Sim, a geração dos muitos filhos. Então, chegou um tempo desse processo, então, de vivência, né? De vida entregue, de oferta, que nós começamos a escutar, né? Disse bem, essas coisas, que em alguns momentos não faziam muito sentido para nós, né? Falei assim, mas Sara, Abraão, enfim, Abraão teve filho. Eu pensava, as minhas brigas com Jesus foram grandes. Né? Então, e aí eu falei, gente, mas não tem lógica isso, não tem, não é claro, né? Não tem uma lógica. E aí, com o tempo, Deus foi mostrando também. E tem, né, ainda algo que não se completou. Então, nós ainda estamos num processo, posso dizer assim, né, de aceitação, de compreensão, de vivência dessa oferta, né, porque é um processo de crescimento, é um processo de conversão, né, em Deus mesmo. Mas, durante todo esse tempo, então nós começamos a escutar, né, de pessoas aqui mesmo onde nós estamos, né, no sítio da né, falecida tia Madalena, que nos falava tantas vezes e eu ficava era com raiva, eu não acredito, essa velhinha ai, fica falando essas coisas, e a gente vai enchendo o coração, entristecendo, se alegrando, enfim, né? Mas aí Deus foi mostrando depois, né, com o tempo. Ele tem mostrado, né, com o tempo. Então, quando chegaram, então,
quando chegou, né, o tempo de Deus de revelar os seus frutos, então as pessoas foram chegando e de algum modo elas foram se filiando. E isso era um pouco assustador no primeiro momento, né? Então, isso me assustava, porque eu falava, como assim? Às vezes pessoas que tinham quase a sua idade, né? Ou quando o nosso Senhor mostrava algo no nosso coração e pedia para que rezasse, né? Por alguma situação, por algo. E aquilo me assustava, porque eu não tinha sido preparada para isso. Então, como uma mãe que gera um filho naturalmente, na sua biologia, e que ela não foi preparada para aquilo. Ninguém nunca ensinou ela o que ela tinha que fazer, né? E de repente um dia eu tive um estalo de um momento, né? Numa confissão mesmo, com um sacerdote que hoje ele já não é, né? Hoje ele não é mais, inclusive casou-se, né? Teve a liberação, que era o padre da minha paróquia, mas eu era muito imatura, muito nova e não entendia aquilo. E aí ele no meio de uma confissão que ele nem deixou eu completar, ele disse, por favor, reza por mim. E eu olhava para ele e não entendia nada. Eu falei, como assim? Eu rezar por ele? Mas ele que é o padre, ele tem que rezar por mim. Eu pensava, né? Então, assim, não entendia nada daquilo. E aí ele falou 3 vezes e aquilo mexeu comigo, me fez pensar muito, rezei por ele, mas não entendia o que era aquele movimento, né? E aquilo ficou muito forte, né? Para nós, para mim e para o André, porque eu ainda não era casada nesse tempo, mas estava noiva já, né? E comentava com ele por quê? Ele, né? Eu sempre fui muito questionadora com Deus, então eu perguntava para ele por que ele me pediu isso? Porque ele que é o padre, eu sou a fiel, então ele é que tem que rezar por mim e pronto. O tempo passou, né? Ele se mudou e num retiro, novamente aqui no Sítio Bom Jesus, esse sacerdote estava numa crise muito grande. E aí eu estava nesse retiro e eu queria falar com ele, porque aquilo veio como uma bomba no meu coração e eu quis falar com ele. E aí, quando eu olhei para ele, ele chorava muito, muito, muito e balançava a cabeça assim e eu não sabia o que era aquilo, né? E eu olhava para ele com compadecimento e mesmo sem entender, aí eu não desisti de conversar porque eu não soube como agir na frente daquele, que ele ainda era padre, né? Novo, tinha 1 ano de padre. Então, e era da minha paróquia, né? No retiro de catequista. E aquilo marcou profundamente o meu coração, eu rezo por ele até hoje, né? E eu saí dali com uma angústia profunda daquele momento, mas não sabia o que fazer com isso, né? Eu não sabia como rezar, né? Não sabia, né? E depois eu fiquei sabendo que ele tinha saído da vida sacerdotal, enfim, por N situações e motivos, né? E aquilo ficou marcado profundamente no meu coração. Então, quando eu compreendi o que era a maternidade espiritual e esse chamado, então eu pensei, se eu soubesse naquele tempo, naquele dia, talvez eu saberia o que dizer para ele. Ou talvez eu teria acolhido aquele pedido com mais fervor, com mais vontade, com mais desejo, né? Então, a maternidade, ela tem dessas coisas, né? A maternidade espiritual tem dessas coisas, porque você nem sempre, primeiro, terá contato com aquela pessoa. Segundo, nem sempre você vai saber o que fazer. Isso eu aprendi a duras penas. Mas isso não significa que eu não tenha que rezar e deixar de rezar, né? E nem sempre aquela pessoa estará perto de você. Ou se ela estiver perto de você, pode ser que chegue o tempo que você tenha que abrir mão desse vínculo, né? Então, mais uma vez, Deus pede um Isaac, né? De que eu tenho que dar, né? Deixar ir. Deixar ir, né? É próprio de uma maternidade amadurecida. Também deixar ir. Então, esse episódio me fez também refletir. Porque já dentro da fraternidade, já tendo um pouquinho, né? Experimentado, um pouquinho de conhecimento nesse sentido,
Então, num dado momento, quando uma vocação vem e que você se sente muito mãe daquela vocação, dentro da vida consagrada, e de repente ela tem que ir, sei lá, para uma outra casa, para uma outra vida, para uma outra situação, para uma outra escolha vocacional, e você olha, é Deus que leva, é Deus que faz, não sou eu, então eu tenho que deixar ir, né? Deixar ir. Então, a oferta te custa, porque a oferta não faz com que você se aproprie da graça de Deus, né? Ou desse chamado. Então, a maternidade, essa maternidade espiritual, ela não é propriedade sua. É Deus que te utiliza como um instrumento na hora que Ele quer. E pode ser que Ele se utilize apenas uma vez de você e nunca mais como instrumento. Ou pode ser que Ele recorra a você muitas vezes, né? Isso não significa que você deixa de ser mãe, né? Em nenhum desses episódios, né? Então, a gestação de uma vida biológica e a gestação de uma vida espiritual, né? Gerar um filho para a graça, uma vida de conversão, ou direcioná-lo para uma escolha vocacional, ou para um discernimento vocacional, através de uma oração, através de um clamor a Deus. Então, faz parte dessa maternidade. E não se apegar a isso, né, é o principal ponto dessa maternidade, porque nós corremos um grande risco de nos apegarmos à graça ou ao dom ou ao chamado que Deus faz, né? E isso é um risco grande, porque corre por orgulho, né? O orgulho de achar que aquela pessoa é seu filhinho. Então, é o meu filhinho, né? Então, ninguém mais pode, só eu. Então, tem disso, né? Infelizmente. E a gente tem que vigiar e rezar o tempo todo, pedindo para que Nosso Senhor também nos purifique desses sentimentos, né? Dessas vontades próprias, porque isso gira, de fato, em torno de uma vontade própria. E estando nessa vida aqui, o risco ainda é maior. Sim. Porque, e não só nesta vida, mas pela ausência dos filhos biológicos, né? Então, muitas vezes eu me peguei, né? De alguém me chamando, mãe, não, você é minha mãe. E eu fico estática, porque eu falo assim, o que Deus está fazendo agora? Por quê, né? Essa pessoa me chama de mãe, e aí vem os questionamentos, né? Como eu disse, eu questiono muito Nosso Senhor. Ela está me chamando de mãe, porque de fato isso é uma manifestação desta graça, né? De ter tocado, às vezes, de algum modo, o coração daquela pessoa, alcançado ela para Deus, ou é porque ela sabe que eu não tenho os filhos e ela quer me consolar. Então, corre também nessas tentações. Então, a gente vive um peso e duas medidas, né? Eu sou mãe porque Ele me considera como mãe, ou porque é um consolo de Deus. Então, são muitas encruzilhadas que Nosso Senhor nos coloca e que diariamente a gente tem que rezar pedindo a graça do discernimento, né? Em todas essas situações. Não sei se eu respondi. Sim, respondeu. E é interessante quando a Débora coloca, para a gente já ir finalizando aqui, que o papo tá bom, eu já até passei um pouquinho aqui. Eu gosto de falar. A Cláudia disse ali que ela ia morrer de tristeza com a história do sacerdote que você contou, e a Ju está dizendo que o testemunho é lindo, bendito seja Deus pelos seus desígnios. Gratidão, querida Débora. Um beijo, Júcia. Obrigada. Então, essa não pertença, né? Essa não posse da maternidade, isso é muito interessante para nós meditarmos, né? E cada filha aí que está nos escutando, que eu não tenho posse sobre a graça, né? E é uma maternidade segundo a graça, na ordem da graça. Então, eu não tenho posse sobre a fecundidade, até porque ela é de Deus, como nós tanto já meditamos. Mesmo na biológica, é graça, pertence a Deus essa fecundidade. Então, que nós possamos ter essa consciência. Mas eu peço mais um minutinho só
porque para a Débora falar um pouco dessa fecundidade também, num apostolado nosso, né? Para a gente finalizar aqui a live de hoje, como eu já falei para as senhoras, esse carisma tem vários apostolados e um deles é o da educação. E a Débora é a responsável, junto com o esposo, por esse nosso apostolado em Brasília. Então eu queria que ela falasse um pouco dessa maternidade espiritual que se estende aí para também esse apostolado. Pois então, como eu disse, Deus sempre pediu mais. E mais, e mais. Eu falei, Jesus, desse jeito o Senhor vai tirar tudo. E é isso mesmo, né? Ele quer sempre tudo de nós, né? Todo inteiro. Então, diante dessas situações, né? Que eu falei, que às vezes uma crise que vem, uma crise que vai, um discernimento que deve ser tirado e tudo. Um belo dia me veio mais uma vez uma inquietação, como as crianças, né? Então, já estava vivenciando o apostolado em Uberlândia, que era o da educação. Aqui nós iniciamos em 2015, né? Então eu comecei a passar um filme na minha cabeça dessa questão das crianças, né? E diante das situações também dos nossos familiares, né? Então, de sobrinhos, afilhados, e isso foi me inquietando. Cada vez que a gente ia tirar um dia para visitar a casa da minha mãe ou a casa dos meus irmãos e me encontrava lá com os meus afilhados ou com os meus sobrinhos, eu saía de lá com uma inquietação e um padecimento profundo, como se eu tivesse de mãos e pés atados sem poder fazer nada. E eu brigava com Jesus também por causa dessas coisas, né? E eu falando, como assim? Eu nem tenho os filhos e o Senhor dá filho para um monte de gente, e por que as pessoas não tá vendo o que eu tô vendo, não percebe, né? A situação dessas crianças, o que elas estão como elas estão expostas, e aquilo começou a me inquietar. E aí, como eu falei, a história com a educação aqui começou em 2015, quando foi em 2016 para 2017 mais ou menos, nós morávamos ainda no Goiás, tivemos contato com algumas crianças lá de vulnerabilidade, assim, crianças praticamente ficavam mais na rua do que em casa, e um dia elas bateram na nossa casa pedindo para brincar. E aí aquilo ficou assim na nossa cabeça, o que é que Deus quer agora com esses meninos? Então começou com 3, de repente virou 10, que daqui a pouco tinham 12, quase 15 crianças, e aí nós mudamos, começamos um processo com elas lá, e era educação. Depois eu refleti e pensei, era educação. Nós ensinávamos, ela ensinava ela inglês, a irmã Teresa ensinava elas inglês, o André ensinava, contava história, era um negócio muito engraçado. E a gente não sabia nem o que estava fazendo. E aí, depois a gente teve que mudar para Brasília aqui, para Ceilândia, né? Para Ceilândia. E aí aqui a gente decidiu cuidar das gestantes, né? Eu pedi pro Frei, eu queria fazer um trabalho com as gestantes, porque a gente tinha feito curso de doula e tudo, e começamos. E aí depois veio Covid, veio uma série de situações que a coisa foi interrompida, né? Então não pôde mais fazer nada nesse sentido. E como eu disse, em Uberlândia já estava acontecendo educação, e aí a gente ficou sabendo que um professor conhecido, católico, estava fazendo um trabalho interessante e que estava acompanhando lá o projeto da escola em Araxá, ou em Uberlândia. E aí aquilo eu falei, nossa, deu um estralo assim, é isso! É isso, então era isso que estava faltando, alguém que soubesse o caminho das pedras. É isso! E aí aquilo foi me inquietando, e eu falei com o André, e o André, não é isso, é isso sim! E aí eu falei com o Frei, e ele falou assim, tá bom, mas não vai poder, porque a gente já tinha começado, parado. Ele falou assim, tá bom, eu permito, mas não vai poder desistir, não vai poder parar. E eu falei, nossa, eu me enrolei agora. Eu falei, tô enrolada. Como assim? Eu não sou professora, não estudei para professora, tem nada a ver, não tem nada com isso, e tô querendo mexer com criança assim, por quê?
E aí, o André falava, a gente não sabe nada dessas coisas de... Aí eu falava pra ele, né? Você sabe, você fez filosofia, você deu aula, você sabe, eu vou te ajudar. E ele, não vou mexer com esse negócio, não quero mexer com isso agora e tal. A gente já tentou 2 vezes e não fluiu. Eu falei, não, mas agora vai dar certo. Aí ele falou, como que vai? Eu falei, não, professor lá, ele, vamos conversar com ele. Aí o Frei permitiu, nós conversamos então com o professor Felipe Neri, né? Que é que nos instrui a respeito dessa questão dos caminhos das pedras, né? Na educação católica. E a coisa foi acontecendo. E assim, a gente sinceramente não fez muita coisa não. Humanamente falando, não, a gente trabalhou, claro, né? Se esforçou e tudo, mas assim, tem coisas que aconteceram que a gente não sabe explicar. Não tem explicação. Elas foram acontecendo. Eu, pelo menos, não consigo explicar exatamente. Só sei que quando eu me vi, já estava lá, já tinha um monte de jovens envolvidos, 10 jovens especificamente. A gente tentou um primeiro grupo de pessoas mais velhas aqui em Brasília, né? Especificamente, mais Realidade Brasília. Não deu certo. E aí, os jovens que estavam envolvidos que ficaram, né? Então, e aí, a partir disso, eu comecei a ver coisas acontecendo que eu não esperava, né? De uma moça que já tinha sido religiosa e que teve contato conosco, né? E de repente ela veio para cá para discernir uma vocação, ficou uma semana, aí viu que não era bem esse carisma, mas que por meio desse carisma ela conseguiu encontrar o lugar dela, né? Que é a vida monástica, né? Religiosa, ela queria a vida monástica, enfim. E aí você vê que é uma pessoa que está se encontrando em Deus e que não ficou aí por aí, né? Ou seja, ela ainda queria a vida religiosa, que tinha sido 3 anos religiosas antes, e Deus usou desse carisma como um instrumento também de reencontro, né, com a sua vocação. E outros também, né? Outros que se casaram e outros que ainda estão por descobrir, né, o que Deus quer, mas que também está no apostolado, né? Então, a inquietação a respeito das crianças nos fez pensar também na nossa maternidade e também, né, no caso do André, da paternidade, né? E ver que Deus estava realizando, Deus estava dilatando a coisa, né? Então, e tem nos feito perceber outras, né? O próprio amor, né, pela vida religiosa, que parece que ele tem dilatado nosso coração. Se a gente pudesse pegar todas as crianças e falar assim, vai ser tudo padre freira, eu acho que a gente voltava tudo como padre freira, mas não pode, né? Cada um. É só para equilibrar. Cada um tem o seu chamado em Deus. Então, essa esperança, né, de falar assim, vamos cuidar das crianças, porque a gente tem algo que a gente quer em Deus para a vida dessas crianças. Existe uma esperança em Deus para com essas crianças, né? Serem futuros bons pais, futuras boas mães, futuros religiosos, futuros sacerdotes, né? Então, aquele reino sacerdotal, né? Lá que Cristo nos fala, então, que nasce no coração dos pequenos, né? Ou seja, o desejo por Deus, a fé em primeiro lugar, né? Então, dentro desse apostolado, nós estamos experimentando hoje aqui em Brasília isso. E rezem, peço que rezem, porque Sim. Nós estamos dando início, né, a esse apostolado aqui, e as aulas vão começar aqui agora, dia 15, então eu peço que as senhoras rezem muito por nós, porque a coisa não é fácil, né, as tentações são muitas, os embates são muitos, né, o demônio não quer que isso aconteça, que haja uma educação católica, que a gente acolha as crianças, que a gente leve Deus para as crianças dentro daquilo que elas recebem cotidianamente, que é a sua educação, né? Que é o ensino. Então, os conflitos são muitos, né? Ele nos coloca em situações, às vezes, de decisão, de embaraço, e a gente precisa das orações das senhoras. Então, a maternidade, nesse sentido espiritual, nos ajuda muito, muito mesmo, né? E eu cada dia mais testemunho quando a gente, né, passa para uma mãe espiritual nossa,
reza aí, ó, tá acontecendo isso, reza aí por nós. E de repente aquele nó, ele vai se desfazendo assim, né? Ele se desembaraça. Aí você fala, só pode ser fruto dessa oração, não é possível. Sim, com certeza. Tá bom, eu sei que o papo tá bom, mas nós já passamos aqui do tempo. Mas obrigada, Débora. Eu que agradeço. Foi muito bom. E é bom a gente reforçar, né? Então, essa maternidade espiritual que se estende e vai gerando e fecundando e vai tocando tudo aquilo que Deus vai proporcionando, né? E a escola, nesse carisma, é fruto disso, né? Como vocação e ensino tá a maternidade, gerar Cristo nas almas. Isso é a maternidade espiritual, isso é a paternidade e é isso que uma escola cristã católica deve desejar. Então, agradecemos as orações que as filhas já estão colocando aí, que fará por nós. Obrigada. E aquelas também que já agradeceram, já falaram o quanto o testemunho da Débora foi enriquecedor. Gratidão a cada uma, tá bom? Obrigado pela paciência, pelo tempinho a mais que as senhoras ficaram conosco e que possamos, nesse tempo agora da quaresma, estarmos recolhidas em oração. Gratidão. Obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe também. Uma santa noite. Santa noite.